Então vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo. Primeiro, é um prazer receber a Hashdex pela segunda vez aqui no Fronteiras do Investimento. Agradecer pela tua disponibilidade, Stefano, um grande professor, né, como a turma lhe chama, nos criptoativos. Queria agradecer a todos os presentes, eu sei que o pessoal está chegando ainda, o trânsito está meio complicado, então pode estar atrapalhando um pouquinho aí a chegada, mas eu queria avisar que a live será gravada e que ficará disponível em nosso site, na área de conteúdos, no nosso site. Eu vou passar, inclusive, o endereço do site no bate-papo aqui. Deixa eu colocar aqui de uma vez. Vou passar no bate-papo aqui. Então aqui tem o nosso endereço do site, rgcinvest.com.br. Vocês poderão ter acesso à live gravada lá. Na área de conteúdos no nosso site, tem uma abazinha Fronteiras. Vocês chegam lá, todos os vídeos dos Fronteiras passados estarão disponíveis lá. Também convido vocês a se associarem à nossa página do LinkedIn, tá? Se associarem à nossa página do LinkedIn, que está disponível também aí o link, e se associarem também ao nosso Instagram, @rgcinvest, para acompanhar as novidades aí da RGC. Primeiro, eu imagino que, pela relevância do assunto, eventualmente a gente vai precisar avançar um pouquinho. Já perguntei ao Stefan se a gente passar aí umas 2 horas, né, das 19 horas teria problema, ele disse que não. É um prazer falar sobre esse mercado. Pois é. Então, eu agradeço então a presença de todo mundo. Passo a palavra inicialmente para o Lucas a fazer a apresentação da RGC e a gente seguirá com a primeira pergunta e a mais esperada de todas, né? O que são os criptoativos e que tecnologia está por trás desse fenômeno? Então, depois da apresentação do Lucas, se você quiser, já pode começar com esse tema, tá? Excelente. Boa noite. Gostaria de agradecer a presença de todos, a sala está cheia, um momento bacana de educação, de conhecimento, trazendo um tema extremamente interessante, relevante, moderno. Obrigado à presença de todos, obrigado, Stefano, também por estar aqui conosco. A RGC ela é uma empresa de investimentos, ela tem esse objetivo de ajudar cada um de vocês na gestão do patrimônio, com diversas possibilidades, desde as mais conservadoras até algumas um pouco mais exóticas, digamos assim, como vamos ver hoje, que são as ideias dos fundos de criptoativos. Então, estamos aqui com esse objetivo, tá? Auxiliando e ajudando nossos clientes na preservação e desenvolvimento do patrimônio. Obrigado, Stefano. É contigo. Maravilha. Bom, Ricardo, Lucas, é um prazer voltar a participar desse bate-papo. Boa noite a todos. Bom, então acho que é legal também começar com uma visão inicial, né? Então, o professor é o Satoshi Nakamoto, né? Eu sou só um discípulo, tá, Ricardo? Eu sou só um discípulo do Satoshi Nakamoto. Então, como é que começou isso aqui, tá, turma? Eu acho que, por mais que a gente tenha visto muitas notícias, né, e até esse crescimento excessivo do mercado, eu acho que é importante a gente colocar talvez uma pedra fundamental, né, porque talvez esses retornos excessivos eles acabem mudando um pouco as prioridades, né? Então, investimento você tem que aprofundar, né? O dinheiro não aceita desaforo, então por mais que o histórico ele esteja positivo, é legal aprofundar. Bom, o que é esse mercado, né? De onde vem essa classe de ativos ainda aspiracional, né? Então, turma, isso aqui começa em 2008, né? Com um paper, né? Um PDF aí bastante elegante, assinado por Satoshi Nakamoto, né, que já ajuda ainda mais no folclore desse mercado, porque ninguém sabe quem é Satoshi Nakamoto. Eu, apesar do meu olho puxado, eu não sou o Satoshi Nakamoto, eu só tenho uma grande admiração pela inovação que ele trouxe ao mercado. E essa revolução, então, começa, né, com um documento assinado por ele que traz uma grande invenção tecnológica, tá? E o termo invenção tecnológica, eu acho que ele é generoso com o que a gente está falando aqui, que inclusive esse termo ele foi usado pelo Ray Dalio, deve ter 3 ou 4 semanas atrás. Então, para quem não sabe, o Ray Dalio
é sócio fundador da maior gestora, do maior hedge fund do mundo, né, que é a Bridgewater Capital. E, historicamente, o Ray Dalio ele tinha se posicionado talvez neutro ou contra, né, esse mercado, e ele recentemente chamou o Bitcoin de a hell of an invention, né? Então, é uma grande invenção. Tá? Bom, então, o que é isso aqui? É uma revolução similar ao que foi a internet ou o que foi a indústria dos computadores com os microchips, que possibilita que a sociedade se ordene de outra forma e que a maneira como a gente registra informações seja criada por uma outra perspectiva. Tá? Então, o que é isso, pessoal? São redes, tá? Descentralizadas, tá? Que permitem com que qualquer participante de qualquer lugar do mundo consiga contribuir e consiga consumir um serviço. Tá? Vou aprofundar um pouquinho, então. O que é uma rede? Antes de mais nada, não é uma rede de dormir, né? Adoro rede de dormir, mas não é uma rede de dormir. Tá? É uma rede em termos da forma como os participantes se conectam. Tá? Então, nesse momento aqui, estamos aqui em 27 participantes, então, casa cheia. Estamos, então, 27 pessoas em rede. Né? Por quê em rede? Porque uma rede, pessoal, a partir, né, de uma educação, né, do nosso computador biológico chamado cérebro, né, que ele aceita um protocolo ou um conjunto de línguas chamado português, que a gente consegue se comunicar em rede. Então, se o meu cérebro não aceitasse esse conjunto de regras chamado português, o Ricardo, o Lucas, a gente basicamente não ia conseguir transferir mensagens uns para os outros. Tá? E foi isso que o Satoshi Nakamoto criou. Ele criou um protocolo ou uma linguagem computacional que passou a ser adotada em 3 de janeiro de 2009 por um conjunto muito pequeno, né, de participantes. Eu arrisco dizer que na época isso podia ser chamado de um banco imobiliário de nerd, né, mas hoje é um sistema, né, que tem um poder computacional maior que qualquer rede centralizada hoje. Então, essa linguagem, né, computacional criada pelo Satoshi Nakamoto, né, que ampara o início da blockchain do Bitcoin, iniciou uma revolução, né, que tem criado protocolos ou projetos que resolvem problemas de várias formas, e o Bitcoin especificamente ele tem talvez ganhado um pouco mais de atenção pela participação dos institucionais, né, que a gente deve falar um pouco mais lá na frente, mas uma forma de conceber isso aqui, pessoal, a gente está falando de uma inovação tecnológica, tá, que permite hoje que o registro seja feito de forma transparente, confiável e sem a necessidade de uma autoridade central. Então, talvez seria essa uma boa abertura para não tentar enxergar isso aqui como moeda, não enxergar isso aqui como a salvação de todos dos males. Né? Isso aqui é uma inovação tecnológica que está crescendo bastante. Boa, excelente resposta para a primeira pergunta, mas logo em seguida você falou em Bitcoin, a gente está falando aqui de cripto, né? Quando a gente fala de criptomoeda, todo mundo pensa logo em Bitcoin, mas esse mundo é muito maior do que o Bitcoin, né? Então, o que há mais além do Bitcoin? E esses criptoativos funcionam, se comportam da mesma forma, valorizam e se desvalorizam da mesma forma? Como é que isso funciona, Stefano? Legal. Então, conforme você falou, né, Ricardo, a gente está falando de uma revolução digital, onde o primeiro projeto, né, e que desbravou esse mercado foi o Bitcoin. Então, o Bitcoin ele tem uma característica hoje, né, um pouco mais difundida, né, de preservar o poder de compra do indivíduo no longo prazo, né, pelo fato de ele ter uma oferta limitada, que indiferente do valor, né, monetário desse ativo, então o Bitcoin é $1 milhão, $10 mil ou $5, é a mesma base, né, são os 21 milhões, e isso ao longo do tempo tende a proteger o poder de compra do indivíduo pelo fato de você não aumentar a oferta. Agora, a partir dessa forma revolucionária, né, que os criptoativos permitem que os registros sejam feitos, novos protocolos nascem,
né? Conforme você falou, criptoativos, né? Então é muito legal ver as pessoas falando criptoativos e não mais criptomoedas, né? Quer dizer que a gente está humildemente aqui fazendo um bom trabalho. Então, eu gosto de dar, por exemplo, né, exemplos de outras redes que resolvem problemas que a gente nem imaginou que poderiam ser resolvidos, né? Então, existe uma blockchain que se chama a Filecoin, tá? Inclusive, ela tem bastante material disponível na internet, né? Qual que é o funcionamento dela? Vou imaginar, então, que o Lucas ele tenha um computador na casa dele, né, que tenha um HD lá ocioso, né? Aí, de repente, eu chego para o Lucas e falo, poxa, Lucas, o que você imagina de pegar uma parcela desse teu HD que está ocioso e alugar para uma blockchain? Aí, talvez o Lucas fale, bom, Stefano, alugar é uma benção, né? Se for seguro, fechado. Então, imagina aqui, pessoal, que o Lucas, ele plugue, né, esse HD ocioso numa blockchain, tá? Então, ele passa, então, a contribuir, tá? Uma palavra super importante que também eu acho que é fundamental para o entendimento de criptoativos é o minerador, tá? Então, o minerador, que ainda tem muita polêmica ao redor do nome, todo mundo acha que o minerador é quem gasta toda a energia elétrica da humanidade, polui o oceano, mata aborto rosa. No final, pessoal, o minerador é só quem contribui, nada além disso, tá? Então, no caso, o Lucas, ao oferecer, né, uma parcela, né, do armazenamento do computador dele para uma rede, nesse caso no Filecoin, ele é um minerador. E em cripto, né, nas redes descentralizadas de cripto, quem contribui é incentivado. Agora, esse incentivo não pode ser em real, dólar, Visa, PayPal, porque uma rede ela só fala o código dela mesma. Então, o Lucas, então, ao contribuir com essa rede, oferecendo a possibilidade, né, de pessoas alugarem esse espaço dele, ele vai receber uma fração de um Filecoin. Imagina agora que do outro lado eu, Stefano, eu quero armazenar arquivos importantes da minha vida e eu não quero usar o sistema tradicional do Google Drive, do Dropbox, porque eventualmente o Filecoin tende a ser bem mais barato, né? Porque ele está rentabilizando algo que valia zero e ele tende a ser mais seguro, porque ele é totalmente distribuído. Agora, como é que eu vou entrar, né, para participar dessa rede, né? No final, eu vou ter que ir no minerador, né? Então, eu bato na porta do Lucas e falo, ô Lucas, você é minerador de Filecoin, né? Que tal você me vender uma parcela desses Filecoins que você recebeu disponibilizando no seu computador? Aí o Lucas vai falar, pô, Stefano, que legal, nem sabia que essa rede estava crescendo tanto, mas quanto? $1. Comprei. No momento que eu compro esse primeiro Filecoin do Lucas, que foi um dos primeiros mineradores dessa blockchain, nasce um mercado secundário. E eu acho que esse é um ponto super importante para quem está ouvindo isso aqui pela primeira vez, que o pisca-pisca de tela, pessoal, que a gente vê, ele não é o mercado primário, ele é o mercado secundário. No final, o mercado primário é o que acontece na rede. Então, qual a tese aqui? Isso é uma classe de ativo aspiracional que consegue incentivar e organizar a participação das pessoas sem fluxo de caixa, sem cash flow. Então, armazenamento de arquivo é um exemplo. A gente usa muito o exemplo, se não me engano, na última conversa que a gente fez do Brave, né, que é o Basic Attention Token, que você consegue rentabilizar a atenção. E a nossa visão é que isso tende a ser o início de uma classe de ativo com muito potencial. Assim como a internet começou com e-mail e hoje tem projetos revolucionários que impactam todas as indústrias. Até a título de exemplo, não sei se todo mundo aqui já teve o prazer de andar, né, e andar num Tesla, que hoje todo mundo fala do Tesla, mas eu acho que é limitado você dizer que o Tesla é um carro. O Tesla é mais que um carro pelo fato de, não sei se todo mundo sabe disso, mas a primeira vez que eu entendi isso, mudou muito a minha percepção. O Tesla, você pode fazer um download de um novo programa da internet e ganhar 5 HP de potência. Então, você não mexeu no motor, né? Você não mexeu no escapamento do carro, você fez um download e você ganhou 5 HPs. Então, para mim é limitado dizer que é carro, tá? Então, eu acho que fica talvez essa resposta um pouco mais aspiracional, né? Tecnologias inovadoras, elas transformam o status quo, né? E é inovador, sim, um projeto, né, começar sem nenhuma centralidade
e, ao mesmo tempo, ele poder incentivar os participantes globalmente. Então, para não me estender muito na segunda pergunta, o Bitcoin talvez ele seja o primeiro, né, mais como se fosse um colateral ou uma treasury desse mundo digital de criptoeconomia. O Ethereum, que é a nossa segunda maior posição, talvez ele seja a plataforma de desenvolvimento, né, onde esses novos projetos vão florescer, e aí a gente deixa a crédito dos empreendedores, né, da criatividade humana, projetos como Brave, projetos como Filecoin, ou projetos que ainda nem foram inventados, que tendem a florescer com essa nova dinâmica de incentivo. Mas, na nossa humilde opinião, isso vai virar uma classe de ativo. Tá no mudo, Ricardo, eu não estou ouvindo. Pois é, estava Ok. no... Bom, Ok. muito bom. Entrando no site de vocês, me chama a atenção o posicionamento da Hashdex. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? A Hashdex Sim. se posiciona como uma ponte entre o mercado financeiro tradicional e o mundo dos criptoativos. Sim. Como é que você se propõe a realizar isso, a fazer Sim. isso acontecer na prática? Ótima pergunta. E eu acho que isso tende a ser uma resposta ainda mais, talvez, verdadeira e sólida, porque isso foi uma resposta para os sócios, né? Então, eu arrisco dizer, né, que eu fui talvez o primeiro cliente do Marcelo Sampaio, né, que além de meu padrinho de casamento, grande amigo, é o número 1 da empresa, né? E ele é um cara brilhante de tecnologia, né? Bom, ainda é. E ele me falou do Bitcoin a primeira vez. E talvez quem já esteja familiar com o tema não fique tão desconfortável, mas a primeira vez que você escuta o Bitcoin, ainda mais sendo do mercado financeiro tradicional, ele causa muito desconforto. Então, na largada, você imagina, poxa, de onde veio isso aí? Tem toda a pinta de ser uma pirâmide, parece que é uma saída para quem quer fazer lavagem de dinheiro. Então, aparecem muitos fantasmas ali naturais na largada quando você tem contato pela primeira vez com o Bitcoin. E o Marcelo, em julho 13, ele me falou do Bitcoin a primeira vez, né? E que acabou ocasionando no nosso primeiro investimento. Ele entrou um pouco antes de mim. Meu primeiro Bitcoin eu comprei talvez perto de uns $200. E no momento que veio o crescimento do mercado, ali mais ou menos dezembro 17, janeiro 18, que foi quando o Bitcoin ele acabou escalando ali para algo perto de $20 mil, a gente precisava se expor de uma forma melhor, né? Então, essa ponte, né, que a gente coloca, né, como nossa missão, foi quase como uma resposta pessoal, porque por mais que muitos amigos meus do mercado financeiro tradicional, trabalhei minha vida inteira no Pactual, né? Fui da mesa do Citi, operei dólar, não tem, mas eu fiquei quase 10 anos no Pactual. Meus amigos do Pactual não sabiam nem como repetir aquilo que eu falava que poderia ser o Bitcoin, né? Então, a gente acabou, né, criando uma das primeiras gestoras do mundo de cripto auditadas por um Big Four, né? Então, a KPMG é auditora do nosso fundo no Brasil e fora do Brasil. E a forma de criar a exposição foi através de um índice, né? Então, é bom falar bem das pessoas nas costas. Então, isso é muito crédito, talvez, da visão do Marcelo, né? De que o índice tende a bater, né? Assim, grande parte dos gestores no longo prazo, né? E num mercado talvez tão volátil como o nosso, o índice talvez seria a melhor resposta do que simplesmente você falar que você compra a 8 e vende a 12, né? E a beleza de ter um empreendedor também é que eu achava muito pouco provável a gente conseguir criar um índice do zero, né? Porque na minha percepção de índice você já recebe, né? Então você pensa lá, sei lá, a Vanguard, né? Os iShares, né? Então o Ibovespa, o S&P, então ele tem talvez uma tradição ali de, sei lá, de dezenas de anos que para você criar do zero daria um trabalhão, né? E aí nada como ter empreendedor, né? Então a gente contrata um time ali super craque ali, inclusive a turma acadêmica lá de Princeton, né? PhDs em índice, e aí a gente cria então uma metodologia, né? Proprietária que define os parâmetros do primeiro índice dinâmico de cripto da história, né? Que era o Hashdex Digital Assets Index, criado pela gente. E
ao longo da pandemia, né, e também com o crescimento desse mercado, a gente se aproximou muito da Nasdaq, né? Então, eu tenho muita empatia a todos os desafios da pandemia, mas uma coisa positiva da pandemia é que ela colocou todo mundo dentro do Zoom. E o Zoom em Nova York ou o Zoom no Rio de Janeiro, ele é idêntico, né? A experiência é praticamente igual. Então, a gente passou então a ter muito contato com a Nasdaq e a gente convenceu a Nasdaq a se posicionar de forma estratégica nesse mercado. E a Nasdaq ela criou então o Nasdaq Crypto Index, adotando grande parte da nossa metodologia, né? Então, eu acho que isso é uma vitória, obviamente, para a gente, né, como empreendedor brasileiro, de criar algo no Brasil que tenha o selo aí da Nasdaq empoderando, mas também para a indústria de cripto ter um player relevante como a Nasdaq se posicionando de forma estratégica é emblemático, né? Porque não é que a Nasdaq é dona da bola, né? Ela é dona do jogo, né? Então, se o dono do jogo ele quer jogar com você, significa sim que o mercado está amadurecendo. Então, a nossa missão é essa, né? Dar exposição, né, de maneira simples, segura e principalmente regulada nesse mercado ainda que está super no início. Falando sobre segurança, Deixa eu só fazer aqui, Rick, um comentário para, de certa forma, a gente conseguir trazer a conversa para todos e deixar ela bem, bem simples, digamos assim. De um lado, existem criptoativos que são negociados no mercado. A Hashdex foi lá, entendeu essa negociação desses criptoativos e criou um indicador, criou um índice, e esse índice hoje também está fazendo parte da Bolsa Americana de Tecnologia, que é a Nasdaq. Esse índice está lá. Então, todo dia, as pessoas que operam na Bolsa Americana, que elas olham aquela tela, um dos índices que elas podem olhar e acompanhar a variação dos preços é o índice de criptoativos que vocês trabalharam. Mais ou menos isso aí, né? De uma linguagem nem mais ou menos. Explicou muito melhor do que eu, né? E é uma honra, né? Porque no final é mais um item, né? Com cotação diária, abertura e fechamento, né? Com o peso na Nasdaq, dando clareza, né? De tamanho e de oscilação para esse mercado. É exatamente isso. Agora, eu quero só pegar esse ponto para passar para outra linha, que é o seguinte. Legal. Só que os índices a gente não negocia, a gente não pode negociar o índice Bovespa. Uhum. Aí, onde é que entra aí agora a Hashdex, criando um produto que está atrelado à variação dos criptos de uma forma ampla a partir dessa cesta, formando um índice. Como é que a Hashdex entra criando esse produto para os investidores poderem ter acesso e investir em seus recursos? Ótima pergunta. Então, primeiro, né? Então, o que é um índice? Né? Um índice é uma metodologia, né? Uma metodologia sólida, transparente e replicável, né? O nosso índice ele tem 4 critérios principais, né? Então, o primeiro critério é garantir que o criptoativo ele seja listado em uma bolsa, né? Uma exchange de cripto com regulação, tá? 2, ele tem que ter suporte de um custodiante institucional, que é uma empresa que vai armazenar a chave privada do criptoativo, que é a joia da coroa do criptoativo. A gente pode falar com um pouco mais de detalhe depois, mas imaginem que uma posição em um criptoativo é um código chamado chave privada, que se alguém perder, a boleta sumiu. Por isso que tem esse folclore de pessoas em Londres vasculhando lixões, porque o computador sumiu. Então, ele tem uma figura de uma ação ao portador, né? Um bear shares, mas sem um banco escriturador. Então, mas voltando no foco da metodologia, é necessário que tenha alguém armazenando essa chave privada. Terceiro, valor mínimo de liquidez. E quarto, um tamanho mínimo de valor de mercado. Com esses 4, a gente define uma carteira teórica que é rebalanceada a cada trimestre e hoje tem 6 ativos, tá? Ponderados por valor de mercado. Então, uma metodologia, 4 pilares de inclusão ou restrição, ponderados a cada trimestre por valor de mercado. Cria uma carteira teórica. Essa carteira teórica, então, ela passa a ser delimitada para que algum fundo, né, ou alguma forma monetária, né, tenha exposição a essa carteira teórica. E aí fica o outro desafio. Não existia, né, a regulação de um ETF, né, para cripto. Né? O que é um ETF? Né? O Exchange Traded Fund. Então,
como você tem o ETF da Bolsa Americana, o S&P, não existia isso para o mercado de criptoativos. Então, o que a gente fez? A gente criou um fundo offshore, um fundo nas Ilhas Cayman, que compra essa carteira teórica, né, diariamente. Então, hoje, todos os dias, a gente recebe, né, um conta e ordem das plataformas, né, inclusive de vocês, e a gente acaba fechando um câmbio com esses reais, essa remessa de dólares bate na nossa conta nos Estados Unidos, e aí dali a gente executa os trades, tá? Mas a estrutura que a gente tem é através de fundos regulados, comprando essa carteira teórica e dando exposição aos clientes numa cota diária, tá? O que aconteceu recentemente que foi muito positivo para, não para a história da Hashdex, mas para a história do mercado de cripto? A gente conseguiu a permissão do regulador de Bermuda, né? Mais especificamente a Bermuda Stock Exchange, que fica embaixo do guarda-chuva da Bolsa de Miami. Não sei se todo mundo sabe, mas existe uma bolsa em Miami que comprou a Bermuda Stock Exchange para listar o primeiro ETF de cripto do mundo. Então, a gente fez o primeiro ETF de cripto do mundo, isso dá muito orgulho, tá? Mas, em resumo, né, os nossos produtos eles existem para dar exposição. Tá? Então, essa carteira teórica que eu falei no início, ela vai sendo revisitada conforme esse mercado amadurece. Mas é através de fundos, então, que a gente dá exposição. Então, só complementar aqui, Lucas, porque eu acho que isso é um ponto importante, a gente tocou sobre a questão de segurança, né? Sim. Então, não existe uma chave voando por aí, né? Não existe as chaves não ficam passeando, né? Eu sei que vocês na carteira teórica vocês devem estar lá as chaves no custodiante, tudo direitinho, deve ter um custodiante para isso, para essas chaves. Sim. Mas a pergunta que vamos imaginar, tudo bem, é diferente de uma carteira de bitcoins, que o cara tem que ter lá a chave dele, se perder a chave, sumiram os bitcoins, ou o que quer que seja, ou quem queira operar individualmente. Mas vamos imaginar que o pior aconteça, a chave sumiu do custodiante, né? Como é que o investidor tem segurança disso? Então vamos lá, a pergunta é ótima. Tá? Então acho que vale a pena marcar mercado para quem está ouvindo isso aqui pela primeira vez. Então, o que são essas chaves, né? Chave de carro, chave inglesa, né? Então, vamos lá. O que é uma posição em um criptoativo? Primeiro, pilar 1, chave pública. O que é uma chave pública ou public key? É uma sequência alfanumérica que funciona como uma conta da XP, tá? Que é uma informação que você transfere para que você receba algo, tá? Pilar 1, chave pública. Pilar 2, chave privada. Funciona como a senha na XP, tá? É a partir da sua senha na XP que você consegue acessar e transacionar, né, os seus valores imobiliários. No caso de cripto, isso aqui é a chave privada ou private key, com uma grande diferença na largada, né? Se você perde a sua senha ou a sua assinatura eletrônica na XP, você pode pedir para alguém resetar a sua senha, né? Vai chegar lá o SMS, aquela história toda. Sou cotista dos fundos também na física, né? Então, e você pode de novo acessar, né, os seus saldos. No caso, em cripto, se você perde a chave privada, você não tem mais acesso a isso e você perdeu a boleta, tá? Então, fica a humilde sugestão para quem vai se aventurar em operar cripto direto, né, para ter controle da chave privada, fazer uma boa diligência, de repente, na corretora que vai operar, porque o risco é do indivíduo, tá? Legal. Então, como que a gente resolve, né, ou minimiza esse risco, tá? A Hashdex, a gente usa uma figura chamada investidores custodiantes institucionais. O que é um custodiante institucional? É uma empresa, essa com fluxo de caixa, com sede, com presidente e com regulação e com seguro, que vai ficar responsável por armazenar essa chave privada, tá? Inclusive, a gente usa a Fidelity como um dos maiores custodiantes institucionais que a gente tem hoje. Então, a Fidelity, né, acho que todo mundo sabe que a Fidelity tem
trilhão de dólar, né, de balanço, e ela é responsável pela custódia desse criptoativo, tá? De qualquer forma, turma, esse é um mercado ainda super no início, tá? Então, os riscos ainda estão sendo mitigados, tá? Então, até hoje, na história de cripto que tem 10 anos, nenhum hack aconteceu em custodiante institucional. Nenhum, tá? Todos os casos aí de história triste nesse mercado envolvendo uma corretora ou envolvendo alguém que perdeu, tá? Então, é assim que a gente resolve. E eu imagino que cada vez mais a gente vai ver mais bancos oferecendo esse tipo de serviço, tá? Então, não sei se bateu no radar de vocês, a gente manda nos nossos updates semanais, o Bank of New York Mellon, né, a Pershing, eles anunciaram que eles também vão começar a oferecer custódia de Bitcoin, né? Então, o que isso significa? Que a Mellon, ela vai ficar responsável por armazenar essa chave privada, tá? De novo, eu não quero dizer o que é certo e o que é errado aqui. Cripto também ampara um público muito mais libertário, né, que quer ser dono da própria vida em todos os sentidos. Eu imagino que o mundo pode ir para um cenário de Mad Max. Eu acho muito pouco provável que isso aconteça, mas se a pessoa também quiser guardar sua cripto por conta própria, não tem problema nenhum. Mas a gente, na Hashdex, a gente guarda com essa figura que são os custodiantes institucionais, que é como o mercado tradicional está trabalhando. Maravilha, muito bom. Aliás, esse ano de 2020, quer dizer, 2020 foi um ano emblemático em diversos aspectos, e depois eu vou querer que você conte para a gente de todos os fundos negociados no Brasil. Você diga para a gente aí com a experiência que você tem, qual foi o fundo que mais valorizou em 2020, depois eu quero que você conte para a gente lá na frente, né? Mas, assim, o que eu me lembro, e você vai complementar o que aconteceu no início de 2021, né? Primeiro, Elon Musk compra e sinalização de aceite para compra de carros usando o criptoativo. Sim. Depois, as mudanças na regulação da Secretaria do Tesouro dos Estados Unidos sobre criptoativo, que foi uma grande novidade também e que trouxe uma aceitação maior, ou pelo menos um ambiente um pouco mais propício para os criptoativos no mundo. Terceiro, Mastercard, agora em fevereiro, no início de fevereiro, começando a dizer que ia passar a aceitar bitcoins. E quarto, que para mim foi surpreendente, que ainda foi em janeiro, né? Que alguém que falava que Bitcoin era uma coisa que a gente deveria, foi a BlackRock, né? A maior gestora do mundo, protocolando na SEC um pedido para poder participar do mercado, negociar futuros de Bitcoin na CME, que é o maior mercado regulado de futuros do Bitcoin do mundo, né? Então a pergunta que eu queria te fazer é: quais os efeitos desses eventos no mundo dos criptoativos? No curto prazo a gente está sentindo, mas no médio e no longo prazo, e o que se espera daí para frente que possa impactar o investidor e as posições do investidor na moeda, né, no ativo? No ativo. Excelente, Ricardo. E, poxa, muito legal ver o tanto que você está acompanhando, né, no detalhe. Eu acho que dá para dividir em 3 estágios principais. Então, o primeiro é a parte de regulação, a segundo é quem são os participantes, né, que estão, além de migrando do preconceito para a curiosidade sobre esse ativo, estão enxergando, e 3, o que isso tem de impacto no mercado, né? Então, vamos primeiro na parte de regulação, né? É muito provável, né, que a gente veja um ganho reputacional muito grande, né? Não só com relação ao Bitcoin, mas com relação a todo o mercado, no momento que ele passou da marca de um tri, tá? Então, apenas o Bitcoin, né, hoje ele está valendo perto de 900 e poucos bi, mas que seja, né, 900 bi está muito mais perto de um tri do que de um bi, né? Então, no momento que a gente tem uma rede valendo um tri, ela não pode mais ser ignorada, né? E é por isso que você fez esse gancho, né, de que o Rick Rieder, né, que é o CIO lá da BlackRock, starts dabbling on Bitcoin. Então, não falou se está comprando, se está vendendo,
mas na ocasião, se não me engano, é um fundo macro, um outro fundo deles, só os fundos, esses dois fundinhos, né, que ele diz que é pouca coisa, é quase 60, 70 bi de dólar, né? Lembrando que a BlackRock, se não me engano, tem quase 8 tri, né? Então, o ponto os institucionais desse tamanho se posicionando, e de novo, não é só querendo comprar, mas é trazendo reputação, resolve um grande desafio desse mercado, que é a volatilidade. Tá? Que eu acredito que uma vez esse mercado crescendo, né, eu acho que sem dúvida a volatilidade ela tende a sair. Né? Então, acho que regulação barra quem participa. Né? Agora, vamos falar um pouco mais então do impacto no mercado. Né? Um ponto que é super importante para todo mundo entender aqui especificamente o Bitcoin, para não falar das outras exchanges, mas né, acho que a parte de regulação, a BlackRock, o Elon Musk, a MicroStrategy também do Michael Saylor, inicialmente eles estão colocando o pé no Bitcoin, eles não estão falando dos outros criptoativos. Né? Então, pessoal, o Bitcoin ele é bem simples de perceber, talvez uma justificativa de price action, porque ele tem uma oferta lá limitada, um supply lá de 21 milhões, e o que vai acabar decidindo para onde é que esse mercado vai é a curva de demanda. Né? Então, até uma aritmética até bem simples. Agora, no momento que você vê, e para mim esse é um segundo player, né? Então tem os institucionais na parte de uma BlackRock e algumas outras coisas que estão talvez alocando para diversificar ou mesmo para tradear, que tudo bem. Agora, alocações como a da Tesla, inclusive da Square, do Jack Dorsey, e de uma outra empresa que eu acho que, não sei se todo mundo conhece, mas eu recomendo que todo mundo acompanhe, é uma empresa chamada MicroStrategy, que tem capital aberto na Nasdaq, e o fundador da MicroStrategy é um cara excepcional chamado Michael Saylor. A alocação desses caras é uma alocação de longo prazo para simplesmente balancear a exposição deles à moeda fiduciária, leia-se o dólar. Então, alocações de longuíssimo prazo, como Tesla e MicroStrategy e a Square, abre uma possibilidade da gente ver outras empresas também seguindo esse mesmo caminho. Né? E aí ficam as especulações, né? Que o próximo pode ser a Apple, porque também tem muito caixa, tem muita tecnologia. Eu não vou dizer que mas eu vou dizer que é uma possibilidade. Tá? Porque no final do dia, essa expansão, né, de base monetária, né, o cenário macro atual que a gente está vivendo, ele impactou o poder de compra do indivíduo na Terra, não é só no Brasil ou nos Estados Unidos, mas aumentou a base. Né? Então, isso tende a acontecer. Tá? Então, acho que o ponto aqui, talvez, eu dividiria em 3 grandes épocas esse mercado. Né? Então, a gente teve a primeira época, né? Acho que começa lá de 2009 até mais ou menos 2013, que aí sim é um belíssimo de um banco imobiliário de nerd, que não tem muita regra definida, não tem nem muito awareness, não tem muito conhecimento. Aí eu acho que de 2013 até 2018, né, que foi talvez uma bolha que trouxe um noticiário muito grande, né, para cripto, e de 2018 até agora, e vamos ver até onde esse mercado vai, que é mais um posicionamento institucional mais maduro, né, que está reportando isso aqui. Agora, sem dúvida, vai ser muito importante acompanhar como, né, principalmente o regulador americano, tá, vai reagir ao crescimento ao que a gente está vendo. Acho que o sapato lá do Gary Gensler, né, que é o cara que está agora como chairman lá da SEC, eu acho que ele certamente ele não vai conseguir, talvez, se esquivar de cripto e do Bitcoin igual o antecessor dele, que foi o Jay Clayton. Com certeza não. Lucas. Stefano, você trouxe essa perspectiva de que a Tesla, né, e as empresas estão utilizando o Bitcoin como um instrumento de preservação do capital, né? Não é um investimento que eles estão fazendo em cripto. Eles estão utilizando ali por conta do processo
de caixa que eles têm hoje muito grande, eu vou buscar algumas alternativas para mitigar esse risco de caixa numa moeda fiduciária comum, digamos assim. Perfeito. Mas e o investidor, pessoa física, que encontra lá os fundos da Hashdex na plataforma? Qual é a perspectiva? Seria essa? Ou os fundos entram como alternativa de investimentos? De que forma esse investidor comum pode enxergar as alternativas aí dos fundos da Hashdex? Tá, ótima pergunta. E no final, uma coisa, né, que é indiscutível é que a beleza, né, e talvez até a criatividade do protocolo do Bitcoin, né, como um sistema fechado, onde em cenário algum ele vai ser inflacionado, acaba sendo amparado no mundo atual, onde o poder de compra está em discussão, né, conforme você falou, as empresas estão entrando lá. Eu acho que fica o convite também para enxergar isso aqui como uma revolução tecnológica que tende a criar muito valor, né, como a indústria dos computadores foi ou como foi a internet. Né? No final, eu arrisco dizer que posicionar a cripto como um seguro contra terremoto, eu não acho que é o melhor dos caminhos, né? Porque seguro de terremoto não é bom para ninguém, né? Porque no final a Terra, todo mundo vai sofrer com esse terremoto, né? Então simplesmente colocar, poxa, vai vir inflação, vai vir um monte de outras coisas, o bicho papão vai pegar, eu não acho que de repente essa é a melhor forma, mas uma coisa é uma certeza, né? No momento que vier o terremoto, ninguém vai te vender seguro de terremoto, né? Mas o ponto eu acho que uma forma talvez mais construtiva de enxergar essa revolução é que sim, a gente vai ver novos projetos nascendo, assim como a internet começa com e-mail, tem Airbnb, Google, Tesla, né, dentre outras coisas. Então, é por isso que a gente criou um índice dinâmico para dar exposição à classe de ativo. Agora, para o investidor, além de ter essa call, né, essa opção de compra de uma tecnologia super nova, o investidor também vai estar investindo em uma classe de ativo que não tem correlação, né, com nenhum dos ativos que o investidor já carrega hoje. Né? Então, eu acho que ficou claro, né, que ao longo dessa pandemia e também das oscilações mesmo de mercado, que um portfólio balanceado ele acabou sendo vencedor, né? E o que a gente tem aqui é uma classe de ativo que não tem correlação nenhuma com nada, né? Até uma coisa que tem acontecido frequentemente, e está longe de ser uma correlação, mas talvez uma descorrelação menor, é que o Bitcoin ele tem reagido, talvez parecido com o mercado de equities americano, a cada novo pacote de amparo monetário que está sendo colocado. Né? Então, esse 1,9 tri aí de agora, de um lado, ele jogou a favor do mercado de equities, mas ele também acabou jogando, vai positivamente com o Bitcoin, porque ele aumenta, né, o balanço dos bancos centrais, e isso favorece ainda mais que você tem alguma coisa para se defender. Mas sendo direto aqui, eu acho que o porquê do investidor estar posicionado, né, no nosso fundo e no nosso mercado é muito mais para estar posicionado em uma tecnologia do futuro, né, cujo maior projeto também tende a proteger o poder de compra. Seria isso. Excelente, excelente. Deixa eu só dar uma sequência agora nessa pergunta, Ricardo. E os fundos da Hashdex? Fala um pouquinho dos 4 fundos que a gente tem hoje na plataforma, as características e o desempenho deles. Exatamente, eu acho que esse é o caminho, mas eu queria antes que você respondesse para a gente, que fundo no Brasil rendeu mais em 2020? Poxa, obrigado pela pergunta generosa, tá, Ricardo? Então, o Hashdex Criptoativos Voyager, né, que é o nosso puro sangue, né, ele teve um desempenho aí no ano superior aí a 300%, tá? Sendo o melhor multimercado do Brasil, tá? E aí a gente tem que ser muito humilde aqui, que não teve nenhum call ativo nosso, né? Então, eu não comprei a 8, vendi a 12, mas a narrativa da classe de ativos amadureceu, né? Então, além da performance do mercado, a gente também não fez. Acabou minha bateria do fone. Vocês estão me ouvindo, não? Ou tá igual? Estamos te ouvindo. Estamos me ouvindo. Então, além da narrativa do... Agora mais não.
Agora sumiu. Alguma hora que você fala aí, para, depois volta. Vê se voltou ou não? Voltou. Ah, legal. Obrigado. Esse fone da Apple aqui tem vida. Uma Você pausa. Assim, é uma diferença a qualidade sonora que você tinha antes para essa qualidade sonora. Mas só uma pergunta, você comprou esse fone com Bitcoin, não? Não comprei, cara. Então é por isso. O problema é por causa disso. Deixa eu dar risada também. O meu Bitcoin é reserva de valor, viu, Ricardo? Eu vou acabar carregando ele comigo mesmo. Mas muito legal você ter perguntado do fundo, né? Porque o fundo também ele não faz hedge, né? Então, o emagrecimento forçado, né, do real contra o dólar também ajudou nessa performance. Então, obrigado pela pergunta. Sim, 2020 a gente foi o melhor fundo do Brasil. Mas para chamar a atenção, esse é um fundo para investidor profissional, ele é 100% criptoativos, né? E é um fundo de liquidez de 15 dias, então uma excelente liquidez também, e com investimento mínimo de R$10 mil, se não me engano, não é isso? Exatamente. Se eu estou errado, né? No ano... ele cotiza em D1. Tá, ele cotiza em D1, ok. Agora você tem mais 2 outros fundos que estão na plataforma, eu diria que esse é o fundo raiz, e a gente tem o Discovery, que seria o fundo Nutella, vamos dizer assim, né? Brincando, mas é um fundo que ele não é totalmente cripto, e é para investidor comum. Fala um pouquinho sobre ele para a gente, por favor. Então, os fundos, né, do raiz ao Nutella, no final eles foram criados, amparados pelas regras do regulador, né, da CVM, com relação ao suitability, né, o perfil do investidor. Então, o que é permitido, né, que para o público geral, o investidor tem exposição até 20%, né, do mercado mercado internacional. Então, no caso, o nosso Master Fund, que é o Discovery, que ele tem um mínimo de R$500. E a gente também tem o Explorer, que é para investidor qualificado, né, que é investidor a partir de 1 milhão, que compra até 40% do nosso índice lá fora. E a gente também tem um terceiro fundo que eu não mencionei, que é o Bitcoin 100, que ele vai dar a exposição de 100% do Bitcoin com custódia Fidelity para investidor qualificado. Pessoalmente, tá? Ninguém me perguntou, mas eu estou me squeezando aqui, eu gosto mais da narrativa de índice do que simplesmente ter um single asset, mas eu sei que tem muito investidor, né, que tem aquela figura que é o Bitcoin Maximalist, né? Então, tem muito investidor que acha que é Bitcoin e mais nada na Terra. Então, eu não quero estar certo, eu quero ser feliz, né? Então, a gente também tem disponível o Bitcoin 100 para quem quer ter exposição. Então, Discovery 20%, Explorer 40% para qualificar. Discovery, investidor comum, 20%, 80% em renda fixa, é isso? Exato. Até 80% em renda fixa, em diversas... a mesma classe, mas aí pode ter IPCA+, pode ter... A grande maioria a gente está usando mesmo renda fixa tradicional mesmo, sabe? Renda fixa tradicional? Tá. Ok. Mas operações compromissadas, sim, por volta... Tá, ok. E o Explorer é para investidor qualificado, 40% cripto e 60% renda fixa. Uma coisa que eu não entendi, liquidez também 9 dias, né, cotiza no primeiro dia. Uma coisa que eu não entendi, que eu gostaria que você explicasse... Rick, Oi. Rick, licença, tem o terceiro também que ele falou, né, que é o Voyager. Bitcoin. Não, o Full 100% Bitcoin, que começou recentemente na plataforma da XP. Isso, e ele acabou de falar. É qualificado, isso, perfeito. Isso, que é investidor qualificado, investimento mínimo 10 mil também, não é isso? Agora, uma coisa que eu não entendi é sobre a alavancagem. Aparece lá na lâmina dos fundos dizendo que você tem mandato para alavancar até 100%. E eu queria que você explicasse um pouquinho como é que funciona a alavancagem. No final, assim, a gente usou a roupagem tradicional, né, das criações de fundo, né, de multimercado, né? Mas a alavancagem é muito mais para defender o risco do fundo do que qualquer outra coisa. Tá? Então, suponha que um evento de liquidez extremo, um cataclisma, a gente precise de derivativo para defender o fundo. Tá? Mas isso é muito mais para mitigar risco do que de aumentar. E deixar então... que a gente é cash, né?
Então, é muito mais para ter uma alternativa do que uma estratégia de gestão. Então, não é, isso é importante ficar claro que não é uma alavancagem especulativa. É um recurso que você tem que te dá mandato para defender, reduzir volatilidade, garantir o fundo em situações de estresse. Acho que isso é extremamente o ponto, sei lá, importante. Imagina, Ricardo, que vem um meteoro na Terra que impacte só os mineradores de Bitcoin e a gente precisa defender o fundo. Tá? A chance é muito pequena, mas não é zero. E talvez via dólar futuro eu precise defender a gestora. Então, a gente vai lá, vai comprar dólar futuro e vai se defender. Mas ele não é especulativo, ele é defensivo, como você falou super bem. Eu tenho duas perguntas antes de abrir para as perguntas. Não sei se Lucas e Pedro têm mais alguma. Calumbi também está na live. Mas enquanto não fazem, eu quero fazer a primeira, né? Existe um outro fundo na plataforma que eu acho muito interessante, que é o fundo Ouro Bitcoin Risk Parity, né? Que ele usa aquele conceito de paridade de risco, né? do Ray Dalio, né? Que é uma forma de gestão ativa para manter a paridade do risco. Sim. Acho super interessante esse fundo, porque ele trata, na verdade, ele coloca duas reservas de valor, e eu defendo o Bitcoin como reserva, os criptoativos, o Bitcoin como reserva de valor. Qual a expectativa da gente trazer isso para a plataforma XP? Existe alguma conversa nessa linha? Poxa, que legal, e não só mencionar de subir ele também na plataforma da XP, mas percebeu tanto que você entendeu o motivo do produto existir, né? Exato. Então, para quem não conhece o termo, né? Então a ideia, de forma bem resumida, é expor o investidor ao mesmo risco em duas reservas de valor de épocas diferentes, né? Então a analógica e a digital, e você vai estar exposto à mesma volatilidade, né, dos dois, né? Então ainda não, né? A gente está super feliz com a parceria que a gente tem com a XP, mas se vocês entendem que o produto faz sentido, entrar em contato com a turma de fundos ajudaria muito a gente a acelerar o processo, né? A gente está super feliz, a gente está super próximo, e tenho todo o interesse. Então, talvez usando a influência de vocês com a turma de fundos, talvez acelere esse processo. Eu vou, amanhã mesmo já vou falar sobre esse assunto, porque eu acho a ideia sensacional, cara. Muito, muito legal mesmo, né? Legal. Então, a outra não é bem uma pergunta, mas assim, uma coisa que me incomoda ainda. Outro dia, numa live com economistas do Brasil e do exterior, e falando sobre cenário macro, alternativas e tal, eu acho até que foi meu filho que colocou essa pergunta, porque ele é um fã do Voyager, né? Ele é 100% alocado no Voyager. Eu até digo para ele, meu filho, não é bem esse caminho e tal, mas é que ele tem o resto do dinheiro dele está fora do Brasil e tal. Não, mas é enfim, jovem, né? Tem é jovem. Tem uma curva produtiva maior que a nossa. Pois é. Então, ele fez a pergunta, né? Como é que o pessoal via o Bitcoin e os criptoativos como reserva de valor? E notei que os economistas tradicionais, os caras que são reconhecidos no mercado e tal, meio que fizeram um desdém sobre... E fizeram uma colocação estranha, que assim, para mim não faz muito sentido, mas enfim, eu gostaria... E eu já ouvi isso algumas vezes, né? Não, porque as criptomoedas, falando de criptomoedas, elas não se sustentariam. Imagina se um banco central resolve criar a sua criptomoeda e aí começa a emitir criptomoeda utilizando o mesmo processo, o mesmo conceito que se faz hoje de regulação de política monetária, né? Eu achei aquele negócio estranho, mas você deve ter ouvido isso também, e provavelmente alguns dos nossos ouvintes aqui também ouviram essa história. O que você tem a dizer sobre isso? Eu acho, poxa, super pertinente o tópico. Bom, eu acho o seguinte, já é uma realidade, né? As CBDCs, né? São as Central Bank Digital Currencies, não sei se todo mundo sabe, mas... Deixa eu só puxar um gancho aí, que o próprio presidente do Banco Central brasileiro falou que em 2022 o Brasil já deve estar com sua primeira moeda digital. Ele já chegou a levantar essa lebre aí, vamos ver o que é que vai dar nessa situação. Ele chegou a... Sim. Perfeito, muito bem pontuado, porque isso é uma tendência, tá? E até vale a pena
adicionar que teve uma pesquisa recente, né, no BIS, né, o BIS é a panelinha dos bancos centrais, né, dizendo que 85% dos bancos centrais estão trabalhando, né, nas suas moedas digitais, né, nas suas CBDCs. Né? Bom, primeiro, isso é apenas uma releitura do papel moeda migrando para algo digital, mas é a mesma coisa. Que é a mesma coisa que eu assisti um filme do Poderoso Chefão num DVD e eu assisti um filme do Poderoso Chefão no Netflix. É a mesma coisa. É só o formato de consumir que é diferente. Né? Então, inclusive, não ameaça os criptoativos. Na verdade, ele desmistifica o consumo dos criptoativos. Então, imagino que muita gente já saiba, mas na China também o renminbi digital, não sei qual é o nome que eles estão usando lá, ele também já está operacional. Então, quem, em teoria, vai amassado aqui é o papel moeda físico. Esse realmente está com os dias contados, né? Então, se você quiser dar gorjeta ou caixinha para alguém, essa prática acabou. Né? Então, que também, poxa, humildemente, eu não sei se isso é bom. Né? No final, você tem que dar a caixinha para alguém, é legal, você tem alguma coisa ali, mas esse ritual ele vai cair em desuso, através da Central Bank Digital Currencies. Tá? Agora, é possível que a gente também ressignifique a política monetária. E aí, do lado, agora falando dos bancos centrais. Né? Porque no momento que você tem um dinheiro programável, você consegue aplicar a política monetária na granularidade do indivíduo. Então, qual é o desafio que a gente tem hoje, né, com a emissão de papel moeda? E, de novo, usando uma frase do meu avô, que ele falava, para você falar mal de alguma coisa, você tem que fazer melhor. Né? E eu, se eu fosse presidente do Banco Central, e aí alguém me ligasse e falasse, hospital no limite, criança chorando, empresa quebrando, imprime e vamos embora. Entendeu? Então, não estou dizendo que imprimir está errado. Né? Eu acho que no papel de presidente do Banco Central, acho que todo mundo faria o que está acontecendo. Agora, o ponto é, no momento que a economia reagir, esse dinheiro não vai embora. Você não deleta esse dinheiro. Né? E ele está em circulação. Agora, num cenário de uma CBDC, você pode programar dinheiro com validade, que é uma coisa que a gente nunca imaginou que isso pudesse acontecer. Então, você ganha lá um helicopter money lá do Trump, né, que agora é do Biden. Amigão, você não gastou em 6 meses? Acabou, expirou. Tá? Inclusive, não teria, né, aí de novo, né, um pouco do folclore disso, mas dizem que grande parte daquele fluxo lá da GameStop lá era helicopter money do Trump. Né? Então, talvez você podia até dizer aonde você pode gastar. Entendeu? Você pode comprar colchão, água e comida, mas não pode especular no conto. Olha só, liga para falando aí. Peraí, você está falando uma coisa que parece brincadeira, rapidinho, parece brincadeira, mas assim, se tivesse aqui em 2000 e alguém falasse que o Banco Central ia injetar 2 trilhões de dólares na economia esse ano, depois de ter injetado já em 2008, ninguém ia acreditar. Ninguém acreditava. Aí você já está chegando numa premissa de dizer, olha, eu crio uma moeda, pessoa a pessoa, que eu digo, você vai poder gastar nisso. Então, eu crio uma complexidade, uma lógica para um modelo que talvez é essa perspectiva futura que esteja trazendo esse resultado das criptos aí. Provavelmente essa perspectiva que está fazendo o mercado puxar. Ô, Stefan, vou te passar o contato do Guedes agora, liga para ele que você acabou de resolver o problema do teto. Né? Você acabou de resolver o problema da dívida. Tá? Ele tem problemas maiores, eu acho que hoje no prato dele. Mas é uma coisa bacana da gente pensar, né? O programmable money, né? Então, assim, expirar, né? Que é uma coisa maluca até que não, até que alguém fala, né? E uma segunda possibilidade aspiracional aqui é política monetária para o indivíduo. Então, o que é o sonho, né, de um banco central, né, que a sociedade consuma, né, no final a velocidade do dinheiro, né, é uma bênção, né, o money velocity ali. Então a gente pode ter um cenário onde a conduta do indivíduo ela vai ter uma taxa de juros específica. Então vamos imaginar aqui o Ricardo está gastando, está investindo, está fazendo a economia girar, maravilhoso. Parabéns, Ricardo, você é dos meus, está querendo que o Brasil cresça.
toma aí, taxa de juros de 4% ao ano para você. E aí, de repente, tem uma outra pessoa que é um herdeiro desde 1500, não produz nada, fica lá sentado, reclamando, nunca tomou risco na vida. Então, amigão, não está gastando nada? Tá, menos 4 para você. Entende? De novo, turma, estou aproveitando a conversa super alto nível e aberta. Assim, Perfeito, tá longe perfeito. disso acontecer, pelo amor de Deus, tá? Mas assim, mas futuro. entende que isso não impacta um hard asset digital, que é o caso do Bitcoin? Perfeito, perfeita explicação. Ele não impacta, mas ele impacta o formato, entendeu? E a credibilidade, e a aceitação, e o processo... E vai ser numa mesma mesa agora. Seja para você pagar imposto, para você armazenar ou para você tradear cripto. Vai ser uma wallet, né? Talvez cada um com a sua wallet, é que nem a televisão. Na televisão você vê filme de adulto, filme de criança e jornal. Mas é uma televisão, entendeu? Então vai estar tudo no mesmo lugar, né? E aí você vai consumir como indivíduo. E até um ponto que também é legal de falar, e obrigado pela abertura de poder falar aberto assim, é que imagina que nesse cenário cada cidadão brasileiro, né, o cidadão do mundo, vai ter uma conta corrente no Banco Central. Que é uma loucura, na minha humilde opinião, imaginar que isso iria acontecer. Né? E aí, caso isso aconteça, então, caso aconteça de cada pessoa física, vamos falar do Brasil que é mais simples, né? Então, imagina que cada CPF ele vai ter uma conta no BC. Então, a gente vai separar as atividades. Então, o banco privado ele só vai ficar com crédito e investimento e o BC fica com depósito. Então, de repente, eu vou poder usar o BC para pagar conta? Não sei. Né? Porque no momento que cada CPF vira um dealer, né? Você vai acessar a moeda da essência, os papéis vão ter que ser bem definidos também. Né? Então, o que eu arrisco dizer, pessoal, acho que quanto mais a gente aprofundar nisso aqui, a gente vê que tem muito mais potencial. Né? Eu acho que discutir, poxa, é moeda, não é moeda, tem lastro, não tem lastro. Pô, não, cara, é muito mais que isso. Né? É quando o Morpheus fala com o Neo lá na Matrix, ele falou, cara, a hora que você entender, você vai entender. Né? Mas o impacto é muito maior. O impacto é muito legal. Muito maior. Só voltando aqui rapidamente aos fundos, para a gente poder, claro. Antes de abrir para as perguntas, então a gente tem o Discovery, que é 20% em cripto e 80% em renda fixa, que, aliás, é um fundo para quem... é um multimercado para quem quer acessar uma estratégia um pouco mais diferente, mas você tem lá os seus 80% em renda fixa, e esse fundo, olhando a lâmina, ele rende 9 dias de liquidez, né? Ele rendeu... investimento mínimo de R$500, isso é acessível a qualquer um. Né? Eu não me lembro quanto ele rendeu, você tem aí o número, quanto ele rendeu em 12 meses? Eu tenho aqui sim, dá só um segundinho para a gente ver. Bom, enquanto você vai procurando, eu vou falando dos outros. O Explorer, investidor qualificado, 40% cripto, 60% renda fixa, mínimo de 10 mil, liquidez 9 dias também, cotiza no primeiro, mas assim, excelente liquidez também. Em 12 meses, o número que eu tenho é 109%, 109,33%. Né? O Discovery 45 em 12 meses. Discovery 45 em 12 meses, beleza. E o Voyager, que é para investidor profissional, 100% criptoativo. 380, vou ser mais preciso que você, 381,31%. E nesse ano, 68,87% de acordo com o seu site lá, de acordo lembrando que tem vol de 60. Pois é. E lembrando que rendimento passado não é garantia de rendimento futuro em hipótese alguma, a gente está falando de uma história e é exatamente isso que a gente está tocando. E tem o 100% Bitcoin que entrou agora, que eu não sei o histórico, mas se você tem o histórico, pode contar para a gente também. Sim, então, o 100% Bitcoin, eu até validei aqui com o universitário, eu não posso comentar ainda porque ele não completou. Menos de 6 meses. Exato. Tá, perfeito. Mas
eu posso dizer que a cota dele é 3,82. Tá bom. Que é uma ironia, né? Quem quiser fazer a conta que faça. Rick, Eu queria, A cota é a cota, né? eu queria deixar aberto. Rick, um Sim. ponto. O 100% Bitcoin, ele é R$1.000 a aplicação inicial, tá? Não é 10 mil, não. Excelente. Ah, é Sim. 1.000? Beleza. Tá com R$1.000. Beleza, excelente, Deixa excelente. eu só trazer aqui uma questão, Ricardo, que a gente ficou falando sobre o futuro e normalmente me encanta, porque, lógico, que a gente está vivendo uma situação bem ruim, bem triste, bem difícil, famílias, vidas, doença, pandemia, mas o futuro não tenho dúvida que vai ser maravilhoso, porque você tem perspectivas dessas em moeda, em automóvel, em energia, em conectividade, Em tudo. vacina. Em vacina, o que vai vir aí vai ser realmente fantástico. Mas tirando essa parte de futuro, voltando para a nossa parte mais aqui pragmática e objetiva do investidor, pensando naquela lógica de diversificação de carteira descorrelacionada, aí eu vou para uma pergunta mais objetiva. Um investidor que tem um perfil arrojado, por exemplo, que tem 30% de renda variável e ele está ali olhando a sua carteira e buscando alguma diversificação para 2021. Quantos por cento de fundos de criptoativo mais ou menos deveria caber numa carteira de um arrojado que já tem 30% de renda variável? Excelente pergunta. Então, para atender esse tipo de dúvida, tá? Se me permitirem o merchan aqui do nosso site, tá? A gente criou um simulador, tá? Onde qualquer investidor pode simular a própria carteira, tá? Então, 30% de bolsa, seja outros ativos, e partindo dessa carteira, o investidor pode simular como fica a volatilidade da carteira com uma alocação de 1, 5, 10, 20, 30% em cripto. E aí ele pode tomar a decisão de qual o risco, né, que ele tem estômago para aguentar. Se o investidor não quiser, ele quiser só uma regra de padaria rápida, tá? Acho que também dá para a gente dar um conselho, tá? Então, que seja algo, pessoal, entre 1, né, e 5%, né, do portfólio investido, tá? Tendendo mais para 1 do que para 5, vocês não devem estar acostumados com o gestor falando para investir pouco, mas esse é um pouco o caso aqui. E, principalmente, o horizonte, pessoal. Eu sei que vocês, né, já são uma casa respeitada com relação à renda variável, mas 3 a 5 anos de investimento, né? E ter disciplina, né? Então, poxa, a gente deu muita sorte que no nosso primeiro fundo na XP foi o Explorer, e a gente lançou a cota 1 dele, o Bitcoin estava talvez algo perto de 7, 8 mil dólares, né? E aí a gente deu esse mesmo conselho, que era 5%. E aí numa live, né, com uma outra casa, aí veio um cliente e falou assim, pô, Stefano, eu já comecei com 5%, o fundo está indo bem, está na hora de dobrar, né? Eu falo, não. É o inverso. É o Balanceamento da carteira é o inverso. É o inverso, né? Se entrar, se tivesse caindo, você até dobrava para voltar para aquele percentual. Mas está subindo, vamos diminuindo. Exato, né? Você já conhece bem, né? Então, assim, ter disciplina, turma. Tá? Eu acho que sim, a gente está num momento muito especial, né? Onde a gente falou das possibilidades dessa tecnologia e muita coisa vai mudar, mas disciplina é liberdade, né? Então, isso aqui não tem que ser a parcela relevante da carteira de ninguém. Ele pode até ajudar a defender uma carteira que está machucada, mas não, com certeza não é o atacante ali. Talvez é um volante ali, meio escondidinho ali, que de vez em quando até faz gol, mas não é atacante. Tá? Perfeito. Excelente. Vamos abrir rapidamente para perguntas, se alguém tem alguma pergunta. Acho que a explicação foi tão boa que assim não deve restar muita pergunta, mas se alguém quiser, pode escrever no... Ricardo. Diga, Landeiro, pode falar. Boa noite, Stefano. Boa noite. Em primeiro lugar, lhe parabenizar pela excelente exposição. Eu não vou fazer nenhuma pergunta, vou apenas trabalhar em cima do que você disse. Segundo, você tem uma grande aparência do Harry Potter. Não, e o pior, tá, José? O cenário, me diga. E o cenário também está adequado. Muito bom. Não foi a primeira vez que eu vi isso, tem que falar a verdade também. Parabéns. Não tem uma obra de arte real tão bonita como o Tá de Landeiro ali, mas é um cenário bem adequado.
A escada me lembra muito uma livraria muito famosa. Isso. Muito legal. Lembra mesmo. Agora, eu gostei das suas palavras nesse seguinte ponto que eu anotei aqui. Eu, de minha parte, estou saindo do preconceito para a curiosidade. É isso. Foi a palavra que você disse aí. Então, realmente, esse mundo da criptomoedas é muito recente e o mercado ainda é um pouco conservador em relação a criptomoedas. Então, eu mesmo agora pretendo estudar mais, conhecer melhor. Vou pedir até a Ricardo depois para... Certamente a live vai ficar gravada, eu vou assistir novamente e deixarei para fazer minhas perguntas posteriormente. Mas parabéns, gostei e pretendo me aventurar um pouco, não pelo efeito manada dos grandes, dos poderosos nos Estados Unidos, e essas empresas grandes, mas de uma forma como proteção mesmo, a exemplo como é o ouro, como é o IVVB11, algo assim. Então, parabéns e traga ele outras vezes, Ricardo. Vou trazer sim. E vamos ver se, quando essa pandemia acabar, a gente consegue trazer ele pessoalmente aqui para fazer um evento com a gente. Né? Obrigado pela sua generosidade, José. Muito obrigado pela sua generosidade, pelas suas palavras. Obrigado mesmo. Então, parabéns e prossiga com esse futuro. Viagem ao futuro. Uma viagem interplanetária. É isso. É isso. Valeu, Landeiro. Obrigado. Nenhuma pergunta por enquanto, então acho que já passamos aí os 15 minutos que eu tinha pedido a você como adicional. Lhe agradeço muito aí pelo bate-papo, foi excelente, altíssimo nível, sensacional. Merece mesmo o título de professor, né? Então, vou passar a palavra para o Lucas aí para a gente encerrar. Muito obrigado, Stefan. Mande um abraço para toda a turma da Hashdex e nos veremos em breve, certamente. Com certeza. Luquinhas. Muito obrigado a todos que estavam conosco nesse bate-papo, a gente entrando aí na casa de vocês. Bacana estar junto, aprendendo um pouco mais. Assim, eu me motivo muito quando falo de temas, poxa, tão sensacionais como esse que a gente falou hoje, visando um futuro muito melhor do que o que a gente tem, muito mais objetivo, mais simples, muito mais bacana. E muito obrigado também, Stefan, pela sua presença, pela sua fala, foi muito enriquecedor. Obrigado. Maravilha. Pessoal, um prazer, a casa está à disposição de vocês. E conforme eu falei no início, né, quem acreditou na gestora no low, agora tem crédito no high. Então, é só marcar e com certeza a gente já vai estar junto em breve. Tá bom? Uma boa noite aí. Até a próxima. Grande abraço. Muito obrigado. Boa noite. Até logo. Boa noite.